Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria e satisfação que nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Quero agradecer a todos os irmãos que têm cooperado conosco em cada aula, em cada lição. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos fazer mais uma oração para estarmos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, peço ao Senhor a Tua graça mais uma vez, Senhor. Espírito Santo, direciona, Senhor, esta aula, para que em tudo o Teu nome seja louvado e glorificado, Senhor. Pai de amor, abençoa todos os nossos irmãos que estarão ouvindo, Senhor, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a nossa lição é a lição de número 9. Nós estaremos estudando sobre mistérios. O título da nossa lição diz assim: O mistério da unidade revelado. O nosso texto áureo está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 5. Nós ainda estamos na carta de Paulo aos Efésios. Agora nós estamos no capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então já deu para entender que nós estaremos estudando sobre mistério que foi revelado. Era uma verdade que estava no Antigo Testamento, mas que estava oculta aos olhos dos nossos irmãos do passado, mas que foi agora revelado, foi descortinado, foi com mais clareza, abre-se os olhos dos nossos irmãos, os apóstolos e os profetas, que receberam a revelação por parte do Espírito Santo de um mistério que estava oculto, mas que agora foi revelado. Nós estaremos estudando em torno exatamente dessas duas palavras, mistério e foi revelado. A nossa verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. É interessante, eu me lembrei de um texto agora, nós atentarmos em Lucas, para nós entendermos algumas coisas aqui, que a verdade está ali, mas nós não conseguimos muitas vezes enxergar ela. A verdade está ali e muitas vezes também não sabemos como Deus vai fazer aquilo. Então chega um momento em que Deus revela, Ele tira a cortina, Ele nos mostra algo que estava oculto. Então olha que interessante. Aqui em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 44, quando Jesus ressuscita e ele aparece aos seus apóstolos. Lucas, capítulo 24, versículo de número 44, diz assim: E disse-lhe, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então estava lá. Era uma verdade que estava escrita na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Estava escrita. Agora o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então agora, aquilo que estava oculto é revelado aos apóstolos. Uma verdade a respeito da pessoa de Cristo. Estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tem um outro texto também que eu quero ler com os irmãos, ainda em Lucas também, 24, versículo de número 31. Eles, dois discípulos de Jesus, estão a caminho de Emaús. Jesus já havia morrido e agora ele já tinha ressuscitado. E ele se coloca junto desses dois viajantes. Um por nome Cleopas
E o outro, a Bíblia não fala o nome dele, mas eram discípulos de Jesus. E agora Jesus se coloca ao lado deles, conversa com eles. Só que agora o versículo 31 diz assim: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então Jesus anda com eles. Marcos fala que de uma outra forma Jesus aparece a esses dois discípulos, mas eles não conheceram, não reconheceram. Até o momento em que Jesus dá graça, os seus olhos são abertos. Outro texto interessante também de nós notarmos é Mateus, um texto bem conhecido, Mateus capítulo de número 16, verso de número 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, mais uma revelação, algo que vem da parte de Deus, é aberto os olhos daquela pessoa e ela chega ao conhecimento de algo que estava oculto. Então, a nossa lição estará em torno de um mistério. O mistério que Paulo vai tratar na carta aos Efésios, no capítulo 3. Então, nós vamos para a nossa leitura bíblica em classe, que está aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Aos Efésios 1, aos Efésios 3, do 1 ao 13. Diz assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, então Paulo está falando que foi revelado a ele. Um mistério foi manifestado a ele. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então Paulo compreendia e entendia perfeitamente o mistério de Cristo. E agora ele vai revelar esse mistério, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, era uma verdade que estava lá, essa verdade estava no Antigo Testamento, a verdade estava ali, mas ainda não tinha sido revelado. Era um mistério que só o Espírito Santo, no momento certo, abrisse a cortina. Aquilo que estava fechado abriu-se, e o entendimento, a clareza, esses apóstolos e profetas foram alcançados por essa graça. Paulo fala que é uma graça que Deus concede a eles para que eles pudessem enxergar algo que estava oculto, um mistério, e que foi revelado exatamente a eles. E ele vai falar sobre isso, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, é revelado isso ao apóstolo Paulo, a respeito dos gentios. Então, um pouco antes de Paulo chegar aqui no capítulo 3, um pouco antes, no capítulo 2, Paulo fala a respeito disso, que os gentios e os judeus se tornam um só povo. Então, Paulo está falando a respeito da obra maravilhosa que Deus realizou, que era chamar pessoas de cada nação, de cada povo, de cada tribo, e juntar-se também judeus e tornar um só povo, que é chamado tirados para fora, chamados para fora, que tem esse nome como igreja. Esse era o mistério que estava oculto e que Paulo aqui no capítulo 3 está tratando a respeito da igreja, suas promessas, o que Deus fez em relação aos gentios, à igreja agora, o que ele há de fazer também em relação à herança. Então aquilo que estava oculto é revelado a Paulo, e Paulo começa a revelar agora aos irmãos de Éfeso. Versículo 7, do qual fui feito ministro
pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Eu quero ler esse capítulo, irmãos, também na tradução atualizada, que é muito interessante também, a atualizada. Diz assim, logo o versículo 1. E eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por causa de vocês, por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Então, olha que interessante. O versículo 1 da nossa revista atualizada diz assim, na nossa revista, melhor dizendo, nossa leitura bíblica em classe, na nossa revista, diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Já na atualizada diz assim, eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por causa de vocês, por pregar que vocês, os gentios, são uma parte da casa de Deus. Continua. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus me entregou este trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês. Paulo está falando logo no versículo 2 a respeito do chamado dele. O privilégio que ele tem em ser chamado por Deus para ser um apóstolo e também ter a revelação a respeito dos gentios. E também o ministério que ele recebe da parte de Cristo de pregar aos gentios. Olha que interessante. Os gentios, como antes mencionei ligeiramente em uma de minhas cartas. O próprio Deus me mostrou este seu plano secreto, que os gentios também estão incluídos na sua bondade. Versículo de número 4. Digo isto para explicar-lhes como é que eu estou a par dessas coisas. Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante deste plano, então estava oculto. Não é que eles não tinham conhecimento do que eles estavam profetizando, mas eles não saberiam como Deus iria fazer, quando Deus iria fazer, qual seria esse tempo, de que forma. Então, olha que interessante. Agora, porém, ele o revelou através do Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. E este é o segredo, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Então, Deus vai unir um povo. Os gentios são todos aqueles que não fazem parte da circuncisão. Então, Deus iria unir o povo e tornar um povo só, que é a igreja. A barreira da inimizade que nós aprendemos nas aulas passadas caiu e Deus rompe essa barreira através de Cristo, que é o cumpridor da vontade de Deus. O Espírito Santo agora vem e revela essa maravilhosa obra que Deus realiza na vida de gentios, judeus, enfim, de todas as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Agora são colocados como um povo só, que é a igreja, chamados para fora. Vou continuar. Versículo 6 ainda. E este é o segredo, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Uns e outros são convidados a pertencer à sua igreja. E todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo valem para ambas as raças, quando aditam a boa nova a respeito de Cristo e de que ele fez por eles. Então nós estamos vendo o que foi revelado aos profetas e apóstolos, aos apóstolos e profetas, melhor dizendo. Então foi-lhes revelado que os gentios teriam participação agora nas promessas de Deus. Versículo número 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, têm agora uma herança, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo
o Evangelho. E isso é maravilhoso, porque se nós fazemos parte da Igreja de Cristo, se nós fazemos parte desse povo que Deus chama para fora e une, nós somos herdeiros e também há promessas em relação a nós, em relação à igreja. E isso é revelado ao apóstolo Paulo. Vamos continuar, versículo 7. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo este plano dele. E me deu o seu poder e uma capacidade especial de fazê-lo bem. Imaginem só, embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o cristão mais inútil que há, ainda assim fui escolhido para ter esta alegria especial, de falar aos gentios da alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo. Então, Paulo, praticamente, ele está louvando a Deus pelo privilégio que ele recebeu. Ele se sentiu menor entre os escolhidos, entre os apóstolos de Cristo para essa missão. E ele falou, olha, eu tive o privilégio de explicar aos gentios que Deus os chama eles para ser povo dele e as bênçãos que estão preparadas para este povo. Vou continuar. Versículo 9. E para explicar a todos que Deus é salvador dos gentios também. Então, para uns judeus, isso era uma loucura. Porque para os judeus precisava se tornar prosélito, circuncidar, para poder fazer parte do povo de Deus. E agora, nós estamos vendo que para fazer parte do povo de Deus, basta eu ir a Cristo Jesus. E ele me torna povo seu. Agora eu não preciso mais da lei, que era a sombra das coisas futuras. O que estava apontando lá para frente em relação à pessoa de Cristo. E isso foi tão difícil. Eu vou ler com os irmãos aqui, lá em Atos capítulo 11. Isso era muito difícil para os judeus aceitar. Porque eles achavam que somente eles eram dignos de salvação. Então olha que interessante, depois que Pedro sai da casa de Cornélio, e que toda a sua família ela é batizada com o Espírito Santo ali, que eles são salvos através do Senhor Jesus, que Pedro prega para eles, e esse Cornélio era um centurião, era um gentil, era um romano, não fazia parte dos judeus. Mas agora Pedro tem essa revelação, que Deus não faz acepção de pessoa. Mas quando isso chega à igreja, dá um choque neles. E eles chamam Pedro para conversa. Olha que interessante, capítulo 11, versículo 1. Ó. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Até aí tudo bem. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Então esse povo aqui, eles estão na igreja, só que são judeus. E eles não querem aceitar nenhum gentil que era tratado como incircunciso, não fazia parte da circuncisão. Eles não querem aceitar esse povo no meio do povo de Deus. Eles estão dizendo, não, quem é o povo de Deus é os judeus. E exatamente isso que Paulo fala na carta aos Efésios, que essa barreira foi quebrada e essa revelação foi dada a ele, aos profetas, aos apóstolos, que os gentios também se tornam povo de Deus em Cristo Jesus e são herdeiros das promessas. Então era um mistério que estava oculto. Aonde alguém iria entender no Antigo Testamento a palavra igreja, saber sobre igreja, que os gentios fariam parte do povo de Deus, tanto que aqui logo no começo da igreja há essa discussão. Por que Pedro foi na casa de Cornélio? E quando Pedro começa a detalhar o que aconteceu, o sobrenatural, que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, o que vai acontecer com eles? Olha,
Versículo de número 15, ainda de Atos 11. E quando comecei a falar, Pedro falando para os irmãos que estão indagando ele, que ele foi na casa de um incircunciso. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então nós estamos vendo como era difícil para um judeu aceitar a inclusão dos gentios como povo de Deus. E detalhe, mesmo os judeus e os gentios, ambos têm que passar por Cristo Jesus para se tornar o povo dele. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Essa é a mensagem que Paulo fala que ele tem um privilégio de levar aos gentios. Que Jesus salva e que chama o povo ao arrependimento. E que independente da classe social, raça, nação, tribo ou língua, Deus aceita todos em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem que Paulo recebe. E olha que interessante. Versículo 9, vou repetir. E para explicar a todos que Deus é salvador dos gentios também, tal como aquele que fez todas as coisas planejou secretamente desde o princípio. Então era algo que já estava planejado por Deus, mas que estava oculto aos olhos dos nossos irmãos do Antigo Testamento. Versículo 10. E para quê? Para mostrar a todas as forças do céu como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios, reunida em sua igreja. Nós podemos valorizar ainda mais a igreja quando nós chegamos ao conhecimento disso, de que Deus preparou em Cristo Jesus um povo que se chamaria igreja. Glória a Deus. Versículo de número 11. Tal como ele sempre planejara fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 12. Agora podemos entrar sem medo nenhum da presença de Deus, segundo a sua alegre acolhida quando formos com Cristo e confiarmos nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com o que estão fazendo comigo aqui. É por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e amados com isso. Então, Paulo, ele está descrevendo o que ele recebeu da parte de Jesus, que foi esta revelação que Paulo recebe da parte de Jesus a respeito da obra maravilhosa que Deus realiza através da pessoa de Cristo Jesus em cada um de nós. Então nós vamos dar continuidade aqui, ainda a respeito dessa dispensação, Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 15. Gálatas 1, versículo de número 15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Então Paulo falando a respeito do chamado dele, da vocação que ele tinha em relação aos gentios. Ele tinha total convicção de quem chamou e quem lhe revelou a obra maravilhosa da salvação em torno dos gentios. Outro texto eu quero ler com os irmãos também é Gálatas 3, versículo de número 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então Paulo tem essa revelação, ele também compartilha com os irmãos da Galácia, que todos aqueles que estão em Cristo são herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Nós já estaremos vendo isso quando nós entrarmos no nosso primeiro tópico. Outro texto também que eu quero ler com os irmãos, 1 Timóteo,
Primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo tinha total convicção de quem foi que o chamou em relação a essa maravilhosa obra de levar aos gentios as boas novas de salvação. E isso, eu quero ler com os irmãos ainda mais um texto, 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo de número 12. Olha que interessante. Vou ler do 10 em diante. Pedro também fala a respeito disso, da obra maravilhosa da salvação. Olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 1, do 10 em diante. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregam o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então nós estamos vendo que, através da pessoa do Espírito Santo, é revelado aos apóstolos e profetas não somente a igreja, que não tem como a gente falar sobre igreja se não falar da salvação que foi revelada. Então uma coisa liga a outra. Salvação liga a igreja. Então Pedro está falando dessa salvação, tamanha salvação. E Paulo vai falar da igreja, mas ele também, logo no capítulo 1, fala a respeito de Cristo, que nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. Então não tem como nós falarmos de igreja se não falarmos de salvação. Isso que estava oculto aos olhos deles, principalmente pelo lado dos judeus, que tinham a circuncisão e que não conseguiam entender que os gentios fariam parte do povo de Deus, sem precisar do ritualismo dos judeus, mas sim passar por uma pessoa, Cristo Jesus, ao qual, como ele disse aos apóstolos, logo no capítulo 24 de Lucas, versículo 44, que ele fala que convinha que ele padecesse, sofresse, fosse crucificado, conforme estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí abriu-se o entendimento deles a respeito do plano da salvação. E a consequência disso vem a igreja. O povo que é chamado para fora do curso desse mundo torna-se o povo de Deus, o povo escolhido em Cristo Jesus. Então nós vamos dar uma corridinha, que é a nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então Cristo revela a eles. Está aqui, eu vou usar mais a atualizada para o nosso entendimento. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, versículo de número 2. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus me entregou este trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios, como antes mencionei ligeiramente em uma das minhas cartas. O próprio Deus mostrou esse seu plano secreto, que os gentios também estão incluídos na sua bondade. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, que está no versículo 4, versículo 6, que é algo escondido, algo secreto, um segredo. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança, e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. No versículo de número 11, tal como ele sempre planejara fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na nossa lição,
segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, desde a eternidade, Deus já havia preparado este projeto em relação aos gentios. Salvação em Cristo Jesus foi, se eu não me engano, foi a segunda aula que nós estudamos, que nós tratamos a respeito dessa tamanha salvação. Deixa eu ver se foi a segunda aula mesmo. Numa terceira aula, nós estudamos sobre eleição, que em Cristo Jesus nós somos salvos e já havia um projeto da parte de Deus desde a eternidade. Nós estaremos vendo esse versículo um pouquinho mais para frente, irmãos. Vou dar só uma corridinha. Então, o nosso primeiro tópico diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Então, o primeiro tópico tem 3 subtópicos. Nós estaremos estudando sobre o conceito bíblico de mistério. 2, o desconhecimento do mistério. E o 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Então vamos lá. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Então, os gentios não tinham noção da esperança, quem era Cristo, sem Deus. Nós estávamos perdidos, fora do concerto. E os judeus não tinham noção de que os gentios seriam alcançados pela maravilhosa graça de nosso Deus. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, era uma verdade que estava lá, mas que ainda estava com uma cortina por cima. Quando chegamos no Novo Testamento, os apóstolos e os profetas, essa cortina é tirada e é revelado a eles a inclusão dos gentios agora em Cristo Jesus como povo de Deus. Também esse texto aqui eu também quero ler com os irmãos, que eu achei muito interessante. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Então, isso aqui também é interessante nós lermos isso aqui. Colossenses, capítulo de número 2. Aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 18. Diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Então, observe bem o que o escritor está querendo dizer. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciantes possam compreender. Então, isso daqui é o que mais nós vemos nas seitas. Eles seguem uma doutrina que só poucas pessoas dizem que conhecem esse ensinamento e eles seguem isso piamente. As suas doutrinas, suas heresias, e que quando você indaga eles a respeito do que eles estão seguindo, nem eles sabem responder. E muito menos o líder deles. Porém, a nós não. A nós foi revelado, através das Sagradas Escrituras, o Espírito Santo revelou aos apóstolos e profetas algo que estava oculto, e nós sabemos muito bem o plano de Deus hoje para nós. E como igreja, nós temos a missão de anunciar a todos que Deus chama a todas as pessoas, independente de raça, tribo ou nação, para se tornar povo dele, através da pessoa de Jesus Cristo, através da obra maravilhosa que o Senhor fez na humanidade. Então, nós lemos logo no capítulo 1 que em Jesus, o projeto de Deus em Jesus é de tornar a Cristo tanto as coisas que estão no céu como as que estão na terra. Era um mistério que esteve oculto e que foi revelado a Paulo e aos apóstolos, aos profetas, mas nessa carta quem trata propriamente disso é exatamente o apóstolo Paulo.
capítulo 1, versículo 10, versículo 9, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Então isso foi revelado. Paulo está tratando agora, vou tratar especificamente da pessoa Paulo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, segundo a sua boa vontade. Então, é revelado a Paulo esse segredo. Qual é o segredo? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Nesse período, é revelado a Paulo que chega o momento da revelação de Jesus fazer a grande obra. O Espírito Santo aplica agora e é revelado ao apóstolo Paulo e aos apóstolos essa obra maravilhosa da parte de Deus. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Então nós vamos dar mais uma continuidade na nossa lição. Então o conceito bíblico de mistério é segredo, algo que estava escondido, uma verdade que estava no Antigo Testamento, mas que estava oculto aos olhos dos nossos irmãos do Antigo Testamento. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto, desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Então estava lá, mas ainda não tinha sido manifestado. Eles tinham conhecimento daquilo, mas ainda não entendiam de que forma iria acontecer. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então nós vamos ler um texto aqui em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, versículo de 1 a 3, quando Deus fala com Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Moisés escreve isso, não à toa. Então, eles tinham conhecimento, mas não sabiam de que forma, quando, como Deus iria fazer isso. Ainda, agora nós vamos para a carta de Paulo aos Gálatas. Nós já lemos esse texto, mas vamos ler de novo. Gálatas capítulo 3, o versículo de número 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Chega o momento do cumprimento e Paulo vai falar a respeito das promessas de Deus. Seus olhos são abertos e é revelado ao apóstolo Paulo, que era o ministro dos gentios. E ele também se coloca nessa situação, um privilegiado de Deus. Subtópico 3. Então ficou bem claro que o desconhecimento do subtópico 2, o desconhecimento do mistério, não significa que não estava lá ou que eles não conheciam. O que significa que não tinha sido revelado tão claramente a eles. Eles não conseguiam entender, não conseguiam compreender de que forma, quando. Mas agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo revela aos seus santos apóstolos e profetas. Subtópico 3. O mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo. Então, como Deus iria fazer isso? Na nossa leitura bíblica aqui em classe, versículo 6 e versículo 10 eu vou ler. A saber, que os gentios são co-herdeiros
e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, o que esses profetas não saberam é como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que os gentios se tornariam cordeiros, um mesmo corpo e participantes da promessa. Versículo 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, através da igreja agora, através da igreja. Por quê? Para mostrar a todas as forças do céu como Deus é perfeitamente sábio, quando elas virem toda a sua família, judeus e gentios, reunidos em sua igreja. Então, através da igreja agora, a vontade de Deus, ela é revelada. E isso é maravilhoso, irmãos. O privilégio que nós temos como igreja. Então, o mistério da igreja de Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estivera em oculto desde a eternidade. E é revelado agora no Novo Testamento através da pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. Subtópico 2 agora. Tópico 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então a ênfase que ele dá é exatamente a Igreja de Cristo. Esse tópico tem 3 subtópicos. O primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. O segundo, o mistério oculto, revelado. E o terceiro, a magnitude do mistério. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este ministério manifestado pela revelação. Então, Paulo fala a respeito do chamado, da sua prisão. Então, enquanto Paulo está preso, ele tem tempo para poder escrever a igreja de Éfeso. Então, tem certas coisas que Deus permite em nossa vida. Parece que se fecha uma porta, mas na realidade está se abrindo uma outra porta. Paulo é preso e agora Paulo tem condição de, preso, escrever uma carta aos nossos irmãos que precisavam ser edificados com o conhecimento da palavra de Deus. Então Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação, ele tem toda a convicção de que ele recebeu de Jesus isso. Jesus foi quem o chamou, e isso é fundamental na vida de um ministro da parte de Deus. Ele precisa saber quem foi que chamou, ter total convicção, e Paulo tinha, e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homem algum. E é importante nós irmos lendo essa parte, que aqui em Gálatas capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, Gálatas 1:1, Paulo também afirma que ele tinha total convicção de quem o chamou, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Então, isso foi uma revelação que ele está ensinando agora, a respeito do mistério. Olha que interessante, versículo de número 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, as boas novas que ele não recebeu de homens, ele recebeu de Cristo. Essa revelação a respeito dos gentios que se tornariam herdeiros também da promessa, se tornariam povo de Deus. A salvação em Cristo Jesus. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Versículo de número 16. Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne e nem sangue. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Que é o versículo de número 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo mesmo fala aos irmãos de Corinto que o que ele recebeu foi o que ele
entregou aos irmãos de Corinto. Então Paulo tinha total convicção do que recebera da parte de Deus. Então essa revelação ele recebe da parte de Cristo. A cortina que estava aos olhos do Antigo Testamento, essa escama, ela cai. E é descortinado o mistério, aquele segredo que estava oculto. É revelado a Paulo e aos apóstolos e aos profetas, e Paulo vai agora participar com a igreja, participar com os gentios desta revelação. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Subtópico 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Então, em termos gerais, para resumir, o mistério oculto é a igreja. Mas não tem como você falar de igreja se você não falar da salvação em Cristo Jesus. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. Foi o que nós estudamos na lição de número 3. Aos Efésios, capítulo 1, versículos de número 3 e o 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então o Pai idealizou tudo, toda esta obra, antes da fundação do mundo, que ele escolheria um povo, separaria esse povo em Cristo Jesus. E prossegue com a execução da obra de Cristo, que é o versículo de número 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Cristo vem e cumpre a vontade do Pai. Aquilo que estava no Antigo Testamento, que apontava para o sacrifício de Cristo, que nós lemos em Lucas 24, 44. Nas leis de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo vem e cumpre a palavra de Deus. Aquilo que estava apontando, era uma sombra, apontava para Cristo. Cumpre-se nele, ele executa esta obra. E também com a criação de uma nova humanidade, que nós estudamos a lição passada, que a barreira da inimizade, ela cai. Então nós éramos inimigos de Deus e inimigos também dos judeus, que até então eram o povo de Deus, que eram donos, vamos dizer assim, da parte da circuncisão. Eles se gabavam com isso, porque tinha uma marca de uma promessa. Mas em Cristo Jesus, essa barreira cai e de ambos os povos Deus cria um, que é a igreja. Agora nós somos salvos segundo a graça de Deus. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Foi o que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então nós temos uma missão, uma responsabilidade da parte de Deus. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Eu vou ler aqui um texto em Mateus, que é bem conhecido pelos irmãos. Mateus, capítulo de número 28, versículo 19, versículo 20. A grande comissão. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a igreja, ela tem uma responsabilidade de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus.
Então, a igreja tem uma responsabilidade agora de tornar conhecida essa maravilhosa graça que o nosso Deus nos concedeu. Ainda em Marcos 15, versículo de número 15. Marcos 15 não, irmãos, me perdoa. Marcos 16. Estou com Marcos 16, estou falando Marcos 15. Marcos 16, versículo 15. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a nossa missão é falar das boas novas. As boas novas de salvação. Subtópico 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender que mistério onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então, foi difícil para os irmãos, como nós lemos no início, a respeito de Pedro, quando Pedro está na casa de Cornélio, foi difícil para os irmãos, mas também teve o primeiro concílio da igreja, que nós já estudamos sobre isso também, como foi difícil eles entenderem a inclusão dos gentios agora como povo de Deus, e eles queriam até, o povo judeu, queria até os judeus da circuncisão, queriam que esses gentios se circuncidassem. Tamanha era a visão fechada que eles tinham, que era em Cristo Jesus que as pessoas são salvas e se torna um só povo. Atos, capítulo 15, olha que interessante, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então, a preocupação do apóstolo Paulo era exatamente isso, que os judeus entendessem que tanto judeus como gentios se tornam um povo só em Cristo Jesus, e que os rituais da lei que os judeus praticavam apontavam para Cristo Jesus, ele era o centro. As boas novas são essa, que em Cristo Jesus Deus cria um novo povo e chama todos ao arrependimento. E que esse povo que ele cria é a igreja dele, a igreja de Cristo. Nós vamos dar mais uma continuidade aqui à nossa lição. O subtópico 3 agora. Bom, tópico 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Por isso eu disse aos irmãos, não tem como nós falarmos de igreja, que Deus escolheu um povo em Cristo Jesus, e não falarmos sobre a salvação. Uma coisa liga a outra. Então, o mistério pré-estabelecido por Deus. Subtópico 1 diz as riquezas insondáveis de Cristo. Subtópico 2, o eterno propósito em Cristo. E o subtópico 3, o plano divinamente pré-estabelecido. Mas vamos ler um texto antes, aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e o versículo 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então Deus não foi pego de surpresa. Já havia um projeto estabelecido por Deus a respeito da salvação de todo ser humano que quiser ser salvo. Já havia esse projeto da parte de Deus. Subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis.
Não tem como você calcular tamanha riqueza que nos alcançou, irmãos. Estávamos perdidos, sem Deus, sem Cristo, estranho ao conserto, sem promessa, sem esperança. Mas agora somos povo de Deus, famílias de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro, cheios de bênçãos, promessas. Então, essa riqueza que foi revelada, irmãos. Vamos continuar um pouquinho. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. Capítulo 3, aos Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo para que de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Nós entendermos e sermos conhecidos da parte de nosso Deus. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Subtópico 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com o desígnio divino para ser executados por intermédio de Cristo. Então, o propósito de Deus, o que Deus havia já estabelecido, é revelado em Cristo Jesus, mas no tempo certo. Então, nós temos um Deus que controla todas as coisas, que Ele é Senhor da história. Ele não é pego de surpresa. Assim, a obra da salvação, a pessoa de Cristo, tudo no seu devido momento certo. Então, nosso Deus é poderoso. Subtópico 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. O que o comentarista está dizendo aqui? Que quando Adão pecou, Deus não correu atrás de um plano para poder salvar o homem. Não. Deus, como Todo-Poderoso, antes de Adão pecar, ele já tinha um plano pré-estabelecido de salvação do homem, dentro da sua onisciência. Deus, sabendo de todas as coisas, já tinha um plano estabelecido da parte de Deus. Então, a sua justiça iria requerer do homem, e o seu amor iria entrar com preço. Então, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então a nossa conclusão diz assim: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora, revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Versículo de número 10 do capítulo 3. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então agora nós temos uma missão da parte de Deus, que é revelar a todos, aqueles que não conhecem, o plano maravilhoso que Cristo revelou a nós, através das Sagradas Escrituras, que foi revelado aos seus apóstolos e profetas, a saber, a maravilhosa obra da salvação, que nos tornou Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade, pedir a tua bênção a todos que ouviram esta aula, em nome de Jesus. Amém.